Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato em mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre como fazemos para definir as prioridades na gestão de uma grande emergência. Fica ligado aí. Bom, quando a gente tem uma grande emergência, uma das grandes dificuldades é justamente você definir o que fazer primeiro. Então, os cenários eles são muito complexos e eles podem afetar diretamente na tomada de decisão de um determinado comando. Dessa forma, é utilizada uma palavra em inglês chamada pair. Pair em inglês seria a mesma coisa que pera. Então, com o pair ou pera, você consegue definir facilmente o que você deve fazer primeiro nessa grande emergência. Bom, a letra P significa pessoas, people em inglês. Então, pessoas é o fundamental, né? O que a gente deve pensar primeiro, não somente numa grande emergência, mas em outros tipos de emergência também. Então, as pessoas que podem ser diretamente afetadas por uma grande emergência, como por exemplo os trabalhadores, eles devem ser priorizados no seu atendimento. As pessoas que vão fazer o atendimento à emergência também devem ser priorizadas e devem ser cuidadas. Como também, fundamentalmente, as pessoas que estão fora do processo produtivo, fora dos limites da planta, que a gente chama de extramuros, que podem ter sido atingidos por uma grande explosão, vazamento ou emissão atmosférica. Nesse caso é o que a gente chama de comunidade. Então, o apoio à comunidade, às pessoas da comunidade, também deve ser levado em consideração. Bom, então agora a gente chega na letra E. E de environmental, que é a mesma coisa que meio ambiente em inglês. Quando a gente vai falar de meio ambiente, ela é fundamental no processo, porque a gente sabe que grandes emergências como explosões, como incêndios e grandes emissões podem gerar problemas. Por exemplo, para o ar atmosférico. Podem gerar, por exemplo, nuvens tóxicas. Podem gerar, por exemplo, problemas em cursos de água, sejam elas marinhas ou fluviais. Então, o cuidado com o meio ambiente, ele também é uma prioridade importante. Então, letra E, environmental, meio ambiente. Bom, na lista de prioridades vem a letra A agora, que é a mesma coisa que asset ou ativos, que poderíamos também traduzir como patrimônio. Então, a defesa do patrimônio, não uma grande emergência, também é muito importante. Ele muitas vezes é bem alterado. Então, imagine uma grande explosão, um grande incêndio, quanto altera fisicamente uma determinada empresa. Então, tubulações, equipamentos, áreas civis também podem ser atingidas. Então, pela continuidade do negócio, é importante também que dentro do plano de atendimento, o patrimônio ele seja incluído, porque você justamente impede que novos eventos possam acontecer, como também apoia para que a empresa possa o quanto antes retornar às suas atividades e manter a sua continuidade de negócio. Bom, então agora a gente vai para a letra R. Letra R de reputation ou reputação. Reputação está muito vinculada ao que a gente chama de imagem da empresa. Então, a imagem da empresa em grandes emergências ela é muito atingida, muito fortemente atingida. Então, a gente pode dar uma lista aqui de diversos acidentes com mais de 30 anos aí, 30, 40 anos de ocorrência, que ainda servem como exemplo e ainda atingem a imagem das empresas aos quais estiveram envolvidas. Então, geralmente, a gente tem, dentro do cuidado com a reputação, a gente tem um plano de gerenciamento de crise. Então, esse plano ele vai justamente cuidar dessa imagem. Agora, é muito importante que essa imagem, ela de fato seja cuidada de acordo com as ações que a empresa vem tomando relacionada às outras prioridades, principalmente pessoas e meio ambiente. Senão, fica aí no chamado, fica na falácia, né? Não fica de fato verdadeiro sobre aquilo que de fato a empresa está mostrando. Então, a gente tem diversos exemplos de grandes acidentes ao qual a empresa se preocupou muito com a sua imagem, mas até hoje ela não fez o atendimento correto em relação a pessoas, meio ambiente, como também ao patrimônio. Tranquilo? Bom, pessoal, é importante perceber que todas essas coisas elas estão interligadas. Então, muitas vezes, quando você cuida de uma determinada prioridade, você acaba também tendo reflexos em outras.
Por exemplo, quando a gente cuida das pessoas e do meio ambiente durante a gestão de uma grande emergência, nós já estamos cuidando da imagem da empresa. Quando a gente cuida, por exemplo, do patrimônio da empresa, impedindo que novos acidentes aconteçam, nós já estamos cuidando também de pessoas e meio ambiente. Então, essas coisas, por exemplo, elas são interligadas. Então, é muito importante que durante o plano de atendimento àquela emergência, aquela grande emergência, a equipe que esteja fazendo o seu desenvolvimento tenha sempre esse caráter de perceber justamente como cada um desses atores eles agem, né, e a relação entre eles para que justamente você possa ter sucesso na gestão dessa grande emergência. Beleza? Então, pessoal, forte abraço. Até o próximo vídeo no canal Bombeiros Industriais.